Olá, você que nos assiste aqui pela TVN, está começando mais uma edição do programa Comunidade. E no programa de hoje eu convidei o gerente regional da Celesc, o Cláudio Varela, para falar sobre o atendimento desta estatal catarinense junto ao seu público consumidor. Cláudio, prazer tê-lo aqui. Tudo bom, Menos? Tudo certo? Tudo certo. Bom, diante dessa situação, né? Que não se sabe onde vai parar. Exato, estamos aí trabalhando em modos bem diferentes, né? Como nós vimos trabalhando anteriormente. É uma novidade para nós também, como concessionária de distribuição de energia elétrica. Estamos aprendendo com essa nova situação, né? E convivendo na medida do possível com segurança e mantendo sempre a questão voltada à higiene, né? E usando máscara quando a gente está em público e não respeitando a distância de 1,5 m, que é o que manda o pessoal da saúde e segurança. Bom, desde o primeiro decreto lá do governador Carlos Moisés, se não estou equivocado, em 19 de março, e lá vai um bom tempo. Depois vieram outros decretos, algumas restrições, outras aberturas, enfim. Como é que a Celesc tem atendido os seus clientes, consumidores? Como é que é feito esse trabalho, já que as lojas estão todas fechadas? Então, a partir do momento que a diretoria tomou ciência do decreto, né, a Celesc fez uma avaliação do contingente de pessoas que poderiam estar na condição ou no grupo de risco, e nós começamos a avaliação e afastando algumas pessoas, né? Então a primeira questão foi fechar as lojas, justamente para não ter aglomeração de pessoas e a disseminação do vírus. Então a primeira situação foi fechar as lojas de atendimento. Posteriormente foi avaliar o nosso corpo técnico para saber quais pessoas que poderiam continuar trabalhando e quais pessoas que teriam que ficar em home office. Dessa forma, a diretoria entendeu que era melhor toda a parte administrativa ficar em home office, né? E também daí o nosso pessoal, que é o pessoal técnico, né? Nossos técnicos, engenheiros, eletricistas, eles trabalham para manter o sistema ligado. Então esse pessoal é que está trabalhando e mantendo hoje a energia ligada para a população. Então o nosso pessoal trabalha normalmente na parte técnica. Já a parte administrativa que a gente restringiu a área de acesso. Varela, para termos uma ideia, em média, qual era a presença de público, por exemplo, na loja de atendimento na rua, na Alameda Duque de Caxias, a Rua das Palmeiras? Das Palmeiras, mais conhecida. Exatamente. Então, em torno assim, ó, nós atendemos em torno de 260 a 300 pessoas por dia só na nossa loja aqui de Blumenau. Né? No contingente dos 16 municípios que nós temos aqui, nós atendemos em média 600 a 700 pessoas por dia. Então é muita movimentação de pessoas no mesmo local, onde tem proximidade. E como era novo a questão do coronavírus aqui para nós, a diretoria entendeu que era melhor que a Celesc fechasse as lojas, e desta forma nós temos sempre os nossos canais de comunicação via web, né? Via call center, que dão vazão ou atendem a necessidade da população para atender os serviços que presencialmente eram feitos na nossa loja. Pois é, e essa demanda aumentou agora, mesmo nesses canais disponíveis aí, oferecidos com auxílio da tecnologia pela Celesc? Sim. Na parte do call center, né, também, a gente teve que ter cuidado, porque como os postos de trabalho são bem próximos, a Celesc também tem que atender a questão do distanciamento do pessoal. E consequentemente, nós abrimos mais frente de trabalho, já que o nosso pessoal que era atendimento presencial, ele ficou em home office, ele também começou a atender via web, né? Então fazer atendimento via web. Então o pessoal hoje tem o nosso canal de comunicação via web, que é o www.celesc.com.br, entra na nossa página e lá tem todos os serviços que ele pode fazer presencialmente, poderia fazer presencialmente, ele pode fazer via o website, né? Então dessa forma tem o pedido de ligação, a troca de titularidade, tirar a segunda via, ver qual é a data de vencimento da fatura. Então todos os serviços que presencialmente ele faria na nossa loja, ele pode ser feito via web. E também a Celesc abriu um canal assim, por exemplo, eu quero fazer um pedido de ligação. Então pode ser feito também o pedido de ligação via e-mail, que o e-mail é bem simples, né? liga@celesc.com.br. Então pedido de ligação nova, ele pode ser feito através desse e-mail. Ele anexa todos os documentos que precisa ser feito, o pedido de ligação, o endereço, a ficha que pode tirar do site,
né, uma ficha cadastral que o consumidor nosso preenche, anexo o documento dele com CPF e identidade e vai para o nosso pessoal que está trabalhando em home office para fazer a avaliação daquele pedido, se está ok e se já pode efetivar. E posteriormente o nosso pessoal aqui de campo, né, nossas equipes que estão trabalhando, elas fazem a efetivação da ligação normalmente. Além do site tem o 0800... Isso, nós temos o call center, né, que é para atendimento de emergência, né, falta de energia, é o 0800 480 196, ou através de um SMS que pode ser mandado por celular, que é o 48 196, com a seguinte frase: sem luz, o CPF ou a unidade consumidora que está sem energia. A título de curiosidade, algum pedido em especial nessa época de quarentena e com as restrições, Cláudio? Não, o que nós temos ainda sempre é a questão de empresas que querem se estabelecer, né? A questão também de pedido de ligação em residências. Tem locais ainda que, devido à avaliação, temos que mandar um técnico no local ou fazer uma avaliação se está em área de APP ou não está em área de APP, se existe alguma restrição para fazer a ligação daquela unidade consumidora. Na contingência maior para nós, o que demora um pouco nos pedidos de ligações é caso você tem que fazer alguma obra, né? Então, vou fazer uma instalação de uma indústria aqui, daí tem que construir, fazer o projeto. Então, isso está um pouco mais lento devido à nossa situação, né? Que o pessoal vai fazer o projeto em casa, vai encaminhar para nós vamos encaminhar os pedidos de ligação, toda a parte de programação. Então, é um pouquinho mais demorado, mas a gente está dando vazão a esse tipo de serviço também. Bom, aquela orientação que vem do governo federal, da agência reguladora também, aqui até tramitou o projeto em uma das comissões e depois foi para a Assembleia, no sentido de favorecer a população de baixa renda. Como é que a Celesc está lidando com essa situação? Bom, a Celesc está, conforme está na resolução da ANEEL também, né, aqueles 3 meses está suspenso o fornecimento, suspenso o corte de energia para aquela unidade consumidora. Mas, de qualquer forma, uma hora vai ter que pagar. Então, existe uma questão do bônus em relação ao quanto de consumo que tem aquela unidade consumidora. Também está sendo avaliado. Então, o que é importante para a população é reduzir o consumo. Consequentemente, se você reduz o consumo de energia elétrica ou usa ela racionalmente, né, um banho com menor tempo possível, em vez de tomar banho com 15 minutos, tomar banho com 10 minutos. Se eu tenho um número de equipamentos que eu não estou utilizando na minha residência, eu vou lá e tiro da tomada, porque ele está sendo ligado naquela posição stand-by, também está consumindo energia. Então, é importante que a população racionalize o uso da energia elétrica. Justamente por quê? Porque agora nós estamos numa condição mais vulnerável. Por quê? Porque alguns estão perdendo emprego, outras pessoas foram reduzidas o seu salário. Então, dessa forma, usar conscientemente a energia elétrica no final do mês reduz o consumo, consequentemente o valor a ser pago. Bom, com as temperaturas baixando, não se usa tanto o ar-condicionado e, aliás, as pesquisas recentes mostram que esse vírus circula com o ar que é processado do sistema, né, artificial. Exatamente. Então, reduzir o uso do ar-condicionado traz uma segurança maior para quem está dentro da residência ou dentro do estabelecimento comercial. Então, para nós, a Celesc sempre diz o seguinte: o valor que você paga ao final do mês condiz com o valor que você utilizou os equipamentos ou a iluminação artificial, que é as lâmpadas ligadas. Então, reduzir o consumo é a melhor solução nesse momento. Agora, Varela, tem muita gente agora em casa, criança principalmente, aí redobra o cuidado também no que diz respeito à segurança, né? Exatamente. Então, o que a população tem que tomar cuidado assim também nas residências é aquelas questões daqueles aparelhos que o pessoal coloca, aquele famoso T, que vai colocando um plug de um equipamento aqui, mais um plug do outro equipamento, e você tem vamos dizer assim, uma armadilha ali. E aí vira uma sobrecarga. E vira uma sobrecarga, aquilo pode sobreaquecer e causar uma situação de acidente, né? De curto-circuito, ou até mesmo alguma criança vai manusear esses T's e pode receber uma descarga elétrica e, consequentemente, pode ter uma lesão nas mãos ou até mesmo um dano aos equipamentos eletrônicos que você tem
ligada àquela tomada. Então o importante é sempre racionalizar o uso. Estou usando, então eu coloco aquele aparelho lá. Não vai ficar colocando T e vai montando uma armadilha para você mesmo, né? Varela, a gente já falou aqui que o pessoal de baixa renda tem, pelo menos, está suspensa até junho qualquer possibilidade de corte de energia elétrica, o que não isenta do pagamento, né? É uma coisa a ser negociada posteriormente. Agora, quem são os beneficiados neste momento de pandemia pela Celesc? Hospitais filantrópicos, por exemplo? Então, a Celesc vai atender o que diz a resolução da ANEEL e o decreto do governo do estado, né? Então, qualquer outra situação diferente disso, o nosso jurídico, né, o jurídico da Celesc, está avaliando quem pede a isenção ou não. Então, a Celesc vai atender o que está na resolução. Qualquer coisa fora da resolução, o jurídico nosso está avaliando para depois se manifestar. Então, tem várias empresas que estão também, que não está no decreto, né, estão pedindo parcelamento, estão pedindo postergação do pagamento da fatura de energia elétrica. Então, tudo isso está sendo encaminhado, nós recebemos aqui na nossa unidade, núcleo, né, e mandamos para Florianópolis. Então, lá tem um comitê que ele avalia, essa empresa aqui é vulnerável, então vamos fazer o parcelamento para ela da seguinte forma. Então, a Celesc está adotando uma política de ajudar o setor industrial, comercial e até mesmo a sociedade, né, flexibilizando em algum momento o pagamento da fatura de energia elétrica. E por falar em pagamento, eu imagino que tenha muita gente inadimplente, principalmente nessa época, porque ficamos um tempo aí sem lotéricas abertas, né? Enfim, os postos de pagamento, até aquela dúvida se a fatura estava no valor correto, não tinha como chegar até a loja da Celesc, aí o contato virtual também muita gente não dispõe das condições para isso. Enfim, quem está com a conta de luz pendente, em atraso, como é que faz, Varela? Bom, agora que as lotéricas estão voltando a trabalhar, né, você pode fazer o pagamento da fatura. Se você quiser fazer o pedido de parcelamento, né, da fatura, você pode ligar para o 0800 480 120, que é o atendimento comercial nosso, ou acessar a página da Celesc, e no próprio site da Celesc tem lá um parcelamento que você pode solicitar e posteriormente você vai ter resposta ou não, se foi positiva a sua solicitação ou não. A Celesc está negociando. Exatamente, a Celesc não fechou as portas para ninguém, o que a Celesc dá possibilidades para pessoas fazer o seu pagamento da sua fatura. Varela, o que faltou dizer e que sirva aqui como recado ao consumidor, né, e que pode ser esclarecedor nesse momento aí? Bom, sempre é importante, né, Minosso, reforçar para a população, para a sociedade, que a questão do uso racional da energia elétrica, né, e qualquer dúvida com relação ao uso ou até mesmo pagamento, você pode acessar a página da Celesc, www.celesc.com.br. Lá na nossa página é bem explicativa, tem várias janelas, várias caixas que tem o que o cidadão mais precisa para falar com a Celesc. Pedir ligação nova, troca de titularidade, data de vencimento de fatura, ou cancelamento, fazer um pedido de desligamento, sair dessa residência, fui para outra residência. Então, todos os serviços estão disponíveis na nossa página. Caso ainda ele tiver dúvida, ele pode fazer a ligação via 0800 480 196 para pedido de falta de energia ou situação de emergência, ou 0800 480 120, que é para atendimento comercial. Varela, muito obrigado por estar aqui conosco pela TVL e assim prestar os esclarecimentos à nossa comunidade. Ok, obrigado, Minosso. Cláudio Varela, gerente regional da Celesc, conversou conosco nessa primeira parte do programa TVL Comunidade. Fique ligado, porque logo estarei aqui com a presença do bispo diocesano da Catedral São Paulo Apóstolo, Diocese de Blumenau, Dom Rafael Biernaschi. Ele vai falar sobre as missas que não podem ser celebradas, outros eventos da igreja também. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do programa TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativa. E agora, na segunda parte do programa, eu tenho o prazer de receber o bispo diocesano de Blumenau, Dom Rafael Biernacki. Dom Rafael, prazer tê-lo aqui conosco. Sim, uma alegria, Vilmar Minosso, também todos os telespectadores e todos que nos ouvem e que nos acompanham. Agora, depois do decreto governamental, que o senhor, as igrejas, de um modo geral, precisaram fechar as portas dos templos, veio uma liberação do governo do estado, mas o senhor e outros bispos, né, da região sul optaram por manter as igrejas com celebrações na forma de virtual, sem a presença do fiel. Sim, ela é uma necessidade a partir de uma observação que nós vamos acompanhando. As notícias internacionais, nacionais, estaduais, municipais e na diocese. Dentro das notícias que nós vamos tendo, nós vamos vendo como é que vai evoluindo a questão do vírus e a infecção. Nós estamos ainda na curva de subida aqui no estado de Santa Catarina e também especificamente na diocese de Blumenau. Observando esses elementos, nós contribuiríamos, neste momento em que estamos em ascensão na expansão do vírus, nós colaboraríamos com a possibilidade de infecções. Também nós não teríamos condições de atender todas as exigências técnicas, normas, nas diversas paróquias, nas diversas situações. Então, é necessário que com responsabilidade nós vejamos os dois aspectos. Por isso se estuda a nível de regional, com os bispos, se estuda a nível do Conselho Presbiteral de todos os representantes da Diocese de Blumenau, a partir das informações do Ministério da Saúde, dos municípios, precisamos ir tomando atitudes, tomando decisões, orientações, para que o povo seja protegido. É uma forma profunda de colaboração, do respeito à vida neste momento de pandemia. Agora, além das celebrações das missas, também não se faz batizado, crisma, primeira comunhão, entre outras ações que a igreja costuma fazer. Sim, o ponto central é que quando nós vamos verificando o conhecimento da gravidade do coronavírus, nós vamos vendo que neste momento o modo de nos protegermos é a distância social e o isolamento. Este é o ponto básico. Segundo ponto é lavar as mãos, higienizar as mãos e a máscara. Nós então precisamos evitar aglomerações de pessoas. É verdade que o governo já nos dá a possibilidade de reuniões, mas as exigências são sérias e nós precisamos ter condições de cumpri-las, não temos. Por isso, missas neste momento ainda não teríamos condições de cumprir todas as normas. Em algumas paróquias sim, outras não. A catequese é como os alunos de escolas, nós precisamos observar isto. Então nós teríamos uma grande movimentação em todo o âmbito da diocese de catequizandos, catequistas e catequizandos. Seria um grande número de pessoas se movimentando. Retiros, encontros. Batizados já é algo também que precisa ver com a família. Se há uma necessidade, uma emergência, então os pais podem ir tratando com o pároco, ver as condições, se há condições. Claro, nós pedimos também que os pais tenham paciência, que essas crianças então tenham uma condição boa também para o pároco, também para os batismos. Seriam exceções, mas poderíamos, e o pároco também poderia ver em cada região um batismo. Casamentos então já seria também difícil. É possível que em modo muito restrito possa-se vir ao encontro e ao socorro de alguém, mas todos neste momento, se puderem entender a evolução, a problemática, todos deveríamos colaborar, mas em questão de exceções,
por que não podemos ir também ao encontro, com conversas, com garantias, para que as pessoas também sejam atendidas? No momento, pediríamos então que todos observassem as normas que são gerais. Essa decisão, mesmo com a liberação do governo de abrir as igrejas, ela é sua, do bispo Dom Rafael, no caso aqui da diocese? Cada bispo em cada diocese tem essa prerrogativa? Sim, nós temos, depois das prorrogações, das emanações de decretos do governador, da saúde também estadual, os bispos então fazem conferências, nós nos encontramos virtualmente, discutimos, conversamos e vamos percebendo as situações diferentes. Por exemplo, Florianópolis, diante de um adiantamento de todas as situações e diante das necessidades, já em modo experimental, o senhor arcebispo vai executando todas as exigências, vai dando uma abertura. Nesta semana passada, agora também Joinville já começa a ter uma abertura. Esta abertura significa que de toda a diocese, talvez uma igreja consiga abrir, para poder executar todas as exigências e todas as normas. E eu imagino com uma certa distância entre um fiel e outro, todos os cuidados, inclusive na entrega da Eucaristia. Sim, sobretudo a aglomeração das pessoas. Então, as pessoas de risco. É muito difícil controlar isto, porque todas estão necessitadas. Depois, o número de pessoas depende também do ambiente, a indicar também todas as proteções, também as pessoas que servem, os sacerdotes que estejam com a sua idade dentro de momentos de risco, os ministros. Então são vários elementos e que todos temos que tratar com cuidado. Quando o senhor me pergunta se na Diocese de Blumenau, então sim, Diocese de Blumenau, eu tenho 13 municípios, situações diversas. Tenho municípios grandes, municípios pequenos, situações de litoral, situações de interior. Eu preciso avaliar este conjunto de aspectos. Dentro dos 13 municípios, eu tenho 41 paróquias com várias comunidades. E neste momento, observando a linha de informações da expansão do coronavírus, nós vemos que não é o momento. Então, com responsabilidade, eu coloco em primeiro lugar a vida das pessoas e a proteção. E como é que se contamina a contaminação neste momento? É através dos relacionamentos. E por isso é uma grande responsabilidade para mim como bispo de cuidar da vida e não oferecer esta dificuldade. Como é possível isto? Sim, a vida religiosa e a reunião ela é importante. Toda pessoa humana ela precisa ter uma relação com o divino, com o sacro. O que é que acontece na pessoa humana? Na relação com Deus, ela consegue estabelecer a sua aceitação divina, o seu existir. E na vida religiosa, nas celebrações litúrgicas, vai se alimentando esse diálogo existencial e a notícia da boa nova das pessoas em que compreendem-se amadas por Deus e cuidadas. E neste alimento, neste momento, o cuidado é de amar-se e realizar este aspecto não em comunitária paroquial, mas em vida comunitária familiar. Isto é possível. Desde o início a igreja nasce e cultiva-se nas pequenas comunidades, nas casas, nas paróquias, depois que vão se criando as grandes comunidades. Neste momento, então, voltamos historicamente também das igrejas grandes, públicas, para os momentos pequenos, as pequenas famílias, que a igreja é viva, a igreja são as pessoas. Depois temos a grande comunidade, a igreja, para que todos possam ter um encontro comunitário. Mas nada dificulta este exercício do poder voltar-se para Deus, do divino, do deixar-se amar, pela palavra sentir-se amado e viver a comunidade e alimentar-se. E nesse sentido, Dom Rafael, a espiritualidade em momentos de crise como este que estamos atravessando, de certa maneira, é uma forma de meditação, de oração, do contato, diálogo com o divino? Sim, é o momento mais importante. O aspecto da realização da pessoa humana, ela não tem nenhum obstáculo. Quando estamos em esperanças, em momentos agradáveis, nós podemos cultivar isto. Quando nós estamos em momentos de crise, em dificuldades, também se cultiva e ainda é mais possível entrar nos valores essenciais. Quando nós estamos com saúde, é bonito louvar e agradecer e nós nos expandimos e amamos de modo espontâneo. Quando nós estamos em um momento de crise, dificuldade, nós vamos aos valores essenciais. A pessoa humana. A pessoa humana ela é feita para a felicidade. A felicidade consiste em a pessoa sentir-se amada e acolhida, em que a pessoa não tenha perigos,
Por isso, neste momento também de dificuldades que nós temos agora, este tempo pode nos ajudar. Onde é que está a nossa ligação? A nossa ligação está com o divino. Saber que nós fomos pensados por Deus. Nós existimos sem fazermos nada. Deus nos pensou numa família, nos pais. Deus nos alimentou, Deus nos cuida. Depois nós vamos nos tornando egoístas, claro. E por isso as dificuldades e as nossas necessidades e os egoísmos vão criando estes fechamentos. Agora, no coronavírus também é uma ocasião para voltarmos à possibilidade de nos cuidarmos, de nos ajudarmos, de acolhermos, de nos ajudarmos. Eu tenho visto pela televisão celebrações do Papa Francisco com alguns cardeais, colaboradores, sem a presença de fiéis, né, que sempre lotam a Praça de São Pedro em Roma, e ele tem recomendado, por exemplo, que as famílias rezem o terço. É uma forma também do encontro dos católicos com Deus, com o divino. Agora, por falar nos meios de comunicação, e nós temos meios como as redes sociais também que auxiliam, porque hoje, por mais distante que esteja a paróquia, né, da sua diocese, um celular ajuda, pelo Facebook, o padre, por exemplo, celebrar para os seus fiéis a missa, né, de forma virtual, como o senhor tem celebrado, tem o site da Catedral, outros padres, né, por meios de comunicação, conseguem levar a palavra, né, até os fiéis. Sim. Nós descobrimos no desenvolver de nossa história e de nossa ciência e de nossa atualização algo muito importante. Os encontros pessoais, eles são muito importantes. E nós descobrimos que os encontros virtuais também nos ajudam. Como é possível? Porque o meio e a locomoção é a realidade. A realidade somos nós, a nossa existência, e a palavra transmite. E o meio virtual pode, pela palavra, transmitir toda esta potência, esta força. É de dentro de nós que vem a realização, esta potência, e pela palavra ela se dirige à pessoa. Uma palavra boa entra no coração. Esta palavra leva ao amor. A pessoa faz a experiência do amor. Quem comunica tem a experiência, e esta experiência pela palavra passa. Os meios de comunicação social são fundamentais, e nós percebemos agora como redescobrimos ou como valorizamos. Eles já estavam sendo utilizados, mas agora nós descobrimos a grande ferramenta que nós temos de importância. Eu estava vendo esses dias em reuniões de pessoas idosas, estão felizes descobrindo Google Meet, Zoom, o Hangout, vários meios para podermos fazer reuniões. Pessoas que com lutas ali agradecem, realizam-se, e nenhuma dificuldade para que pela palavra e pela mídia as pessoas se encontrem, se reencontrem, passem o amor, passem a vida, passem a esperança, passem o sentido da vida. O recado que o senhor está passando, inclusive com algumas orientações para quem nos assiste agora por um veículo de comunicação, no caso aqui a TVL. E o senhor tem conversado com outras lideranças religiosas também, de outras denominações, como é o caso aqui da Igreja Luterana em Blumenau, todo mundo dentro dessas restrições, né? Sim, quando nós vamos caminhando com responsabilidade dentro de uma situação atual, do desenvolvimento de nossa história, também desta pandemia, nós vamos compreendendo com as experiências de outras nações como é o percurso deste aspecto, quais são as contaminações, quais são os meios, como defender-se, como cuidar. Então nós vamos aprendendo, e para nós já fica fácil, porque há uma história de poucos meses, é recentíssimo, é de dezembro para cá. E no Brasil é de março para cá, é recentíssimo, só que para nós parecem tantos dias. E nós vamos aprendendo com a experiência de outros como proceder, como a cuidar. E quem tem a responsabilidade também administrativa, diretiva, vai também dando as orientações. Por quê? Todos nós queremos ser espontâneos. Para nós é espontânea a vida, para nós é espontâneo exprimir-se, para nós é espontânea a vida. É difícil concentrar-se, ter paz, ter alegria. Então todos nós que temos responsabilidades, nós vamos ajudando as pessoas a terem calma, a estarem reunidos em si, dentro de si, percebendo melhor as coisas, tendo mais atenção. Então, por isso também com as igrejas nós vamos vendo, vamos tendo, sobretudo com os luteranos e também outras igrejas, vamos tendo uma meta e um modo de conduzir sem combinarmos, idêntico
a partir das notícias, da necessidade da observação. Dom Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco na TVL. Muito obrigado, Minosso e queridos telespectadores, que também esta ocasião do coronavírus nos ajude a encontrarmos esperança e alegria. Nós teremos ainda no futuro grandes desafios, por exemplo, a questão econômica. Nós estamos agora na saúde. Nós depois, oportunamente, vamos tratar esses aspectos e por isso a solidariedade e a caridade também vai entrando nesse aspecto. Queridos telespectadores, a todos uma grande bênção, que você tenha a luz de Deus, o amor de Deus para ter paz, para também organizar sua família, sua vida e a partir desta situação de desafio, que você possa encontrar todo o sentido da vida, toda a alegria, toda a importância de sua existência e a alegria de viver. Muito obrigado ao Bispo Diocesano de Blumenau, Dom Rafael Biernacki, falando de espiritualidade, solidariedade em tempos de coronavírus. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Comunidade. A todos, um grande abraço e até a próxima.